Está no ar, Momento Devocional. E vamos à leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação hoje em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o versículo 13 e ver que lição linda, né? O Espírito Santo nos traz através da revelação da linda Palavra do Senhor. Diz assim o versículo 13. Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: "Você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você?" Ela respondeu: "Estou bem entre minha própria gente." Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: "O que se pode fazer por ela?" Ele respondeu: "Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso." Então eu li o versículo 13, né? E também um trechinho aqui do versículo 14 para completar o que a gente quer comentar com você nesta manhã. Eu aprendi mais uma lição muito linda, prazerosamente meditando na história fantástica desta mulher, a Sunamita. Uma mulher que com certeza tinha um estilo de vida de quem confia em Deus, um pai de amor. Certamente, uma mulher que lidava com essa situação, né, de não ter filhos. Certamente isso era doloroso para ela. Certamente ela teve um tempo na vida dela em que ela desejava muito isso, mas não aconteceu. E ainda assim, quando a gente vê que o tempo passou, né, porque o Geazi disse que o marido dela é idoso, o tempo passou e essa mulher conservou um estilo de vida, ou desenvolveu um estilo de vida de alguém que confia, mesmo que as coisas não saíram do jeito que ela queria. Mesmo que as coisas, pelo menos até aquele momento, não tivessem saído do jeito que um dia ela desejou, ela desenvolveu um estilo de vida de quem confia em Deus como um pai de amor e sabe que os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Dá para perceber na atitude, nas atitudes, né? No jeito daquela mulher viver. Que ela confiava em Deus. Que Deus para ela era um pai de amor e que os seus planos, ela reconhecia que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Porque ela desenvolveu boas atitudes. Não era uma pessoa amarga. Era uma pessoa disponível. Era uma pessoa generosa. Era uma pessoa atenciosa. Não era voltada para si mesma. Não era voltada para as suas dores. Não era voltada para os seus lamentos. Era uma pessoa generosa. Sabia ver o outro, sabia perceber as necessidades do outro, mesmo tendo suas dores, mesmo tendo seus dilemas, enfim. Só que também nós encontramos aqui, ao que tudo parece, uma mulher que tinha se conformado. Tinha se conformado em não ter filhos. Talvez pelo que nós já comentamos. O tempo passou, o esposo já tinha uma certa idade, enfim, os fatores acabaram colaborando para que essa mulher se conformasse em não ter filhos. Quando o profeta pergunta para ela: "O que podemos fazer por você?", ela responde: "Estou bem entre minha própria gente." Tem algum problema? Tem algum problema? Ela fez alguma coisa de errado? Não.
desde que a gente não perceba que Deus está mostrando pra gente que a história não acabou aí, tudo bem. Mas no caso dela, Deus começou a apontar uma outra direção. Então, quando Deus aponta uma outra direção, a gente deve seguir. A gente deve se alegrar. A gente deve conceber aquela mesma visão de Deus. E não viver conformado com o estilo de vida, como se aquele estilo de vida fosse ser para sempre. Embora o apóstolo Paulo diga, não vos conformeis, a gente ama esse versículo, não é? A gente menciona muito esse versículo, muito se ensina, muito se prega sobre o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12. Não vos conformeis. Mas é uma tendência nossa. Se conformar. O que é se conformar? É acabar se adequando a certas condições. A condição presente, aquilo que você está vivendo hoje, não precisa necessariamente ser a definição da sua vida. Tem muita gente que assentou no coração, que se adequou tanto a uma certa condição, que na cabeça dela não é por maldade, não é por falta de fé nem nada. Na cabeça dela vai ser para sempre assim. Observe se Deus não está te apontando uma nova direção. Observe se Deus não está mostrando para você uma luz no fim do túnel. Observe se Deus não está revelando para você que Ele tem algo novo para a sua vida. Deus pode ter outros planos para você. Deus pode ter outros planos para nós. Deus pode ter um milagre para você, mas a condição já leva tanto tempo. Os fatores, né, que contribuem para isso são tão fortes, são tão evidentes, que na sua cabeça você já acreditou que sua vida vai continuar e vai terminar desse jeito. A vida dessa mulher não era ruim. Era uma mulher rica, era uma mulher que aparentemente não tinha outros problemas, não era uma vida ruim. Só que não era plano de Deus que ela se conformasse em viver para sempre daquele jeito. Deus tinha outros planos para ela e Deus pode ter outros planos para você. Deus pode ter um milagre para você, como Deus tinha um milagre para ela, para a casa dela. E sim, Deus usa hoje esta passagem, a vida desta mulher, para nos mostrar que Ele pode ter outros planos para nós. Que a nossa vida não precisa seguir até o fim na mesma condição em que está hoje. Por mais assim que não seja dramática a sua situação, pode ser que existam e devem existir pessoas em situações bem dramáticas ouvindo a gente, mas tem gente que não. Tem gente que a situação é tranquila, como era tranquila a situação daquela mulher. Aparentemente ela não enfrentava grandes problemas e convivia com aquela, como que eu vou dizer, como é que eu vou chamar aqui? Não vou dizer insatisfação, né? Mas convivia com aquela, sabe, aquela coisa que um dia desejou e não aconteceu. Mesmo que ela fosse uma pessoa muito grata, mesmo que ela fosse uma pessoa muito generosa, certamente tinha lá no coração dela. O tempo passou e para mim não deu. Para mim não deu certo. Não vou me tornar mãe, meu marido não vai se tornar pai, enfim, essa casa não vai ter uma criança. Mas Deus tinha outros planos para aquela família. E eu espero que essa reflexão de hoje te ajude a acreditar que Deus pode ter outros planos para você.
Deus pode ter um milagre para você que vai mudar o curso da história, da história da sua casa, da história da sua família. Você tinha se conformado com uma determinada situação, mas vem a palavra de Deus ao seu encontro nesta manhã para te despertar novamente, para mostrar que com você pode acontecer do mesmo jeito que aconteceu com esta mulher. Você já tinha se conformado, você tinha já se adequado à condição presente. Mas essa condição presente não precisa necessariamente ser a definição da sua vida. Deus pode ter outros planos para você. Deus pode ter um milagre para você, como mostrou ter outros planos para a vida daquela mulher, como mostrou ter um milagre reservado para aquela mulher, para aquela casa e para aquela família. Palavra de vida. Gospel FM.